Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui mais um Tadel, tá bom? E você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, tá bom? Então vamos iniciar aqui um pouco sobre o livro de Gênesis. Eu tinha dito para vocês que cada livro da Bíblia vai mostrar Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, em Gênesis, você vai ver Jesus Cristo sendo aí apresentado como o nosso Criador, tá bom? Então, em Gênesis, você vê Jesus Cristo sendo apresentado como o nosso Criador. Vamos continuar? Vai pegando aí caneta, papel, escreve, porque nós vamos fazer várias perguntas aí e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Bom, Gênesis, ele é a sementeira da palavra de Deus, tá bom? O título Gênesis, ele vem do grego e a tradução dessa palavra significa origem. A primeira palavra do Gênesis, ela está em hebraico e ela é traduzida como no princípio, ou seja, princípio. Então está escrito lá, Gênesis 1:1, no princípio, tá? O que aconteceu no princípio? Deus criou os céus e a terra. Então se inicia ali o livro de Gênesis dizendo que Deus, ele criou todas as coisas, tá? Bom, o próprio livro está dizendo, já revela aonde o início dele, né? E o fim dele. O livro todo vai falar sobre começo de várias coisas que eu vou começar a falar aqui para você. Tá? Então o livro em si, ele já diz, por exemplo, se você quer descobrir o começo disso, eu vou falar para você, você tem que ir no livro de Gênesis. Olha que dica bacana isso daí, ok? Se você quer saber o final, já vou dizer, vai lá para Apocalipse. Mas o começo de todas as coisas, você precisa ir no livro de Gênesis, tá? Então Gênesis, ele está relatando o começo de tudo. Aí eu coloco uma observação. Ele relata o começo de tudo, menos o começo de Deus. Oh, aleluia. Então, em Gênesis, você não vai descobrir como foi que Deus começou. Em Gênesis, você sabe que ele já existia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele já existia. Tá bom? Então, não vai descobrir no livro de Gênesis o começo de Deus, tá? Outra coisa que eu quero deixar aqui para você é que, eu já até disse, ele não vai falar do final. Puxa, eu queria saber qual vai ser o final de todas as coisas. Então eu vou ler o livro de Gênesis. Não, você está lendo o livro errado, tá? Você quer descobrir o final das coisas, você vai lá para Apocalipse, tá bom? Então vamos continuar aqui. Esse livro, ele vai mostrar também que o inimigo, Satanás, né? Você já descobriu que a palavra Satanás significa adversário. Ele não tem aí uma certa... É lógico, ele odeia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma grande verdade. E por que Satanás, que é o nosso adversário, ele não gosta desse livro? Já tá, é uma dica, gente. Não cria uma curiosidade? Por que Satanás não gosta desse livro? Por quê? Porque é ali que está escrito tanto ali a verdade, né, de que ele realmente existe. Nós vamos ver ali que ele entra em uma serpente. Primeira sessão espírita na Bíblia está ali, né? Ele entra numa serpente, a serpente se deixa ser dominada por ele, e ali ele induz a Eva a desobedecer a uma palavra de Deus, né? E consequentemente o Adão também é enganado ali pela palavra de Eva, tá bom? Então ali você vai conhecer que nós temos um inimigo, e você vai ver uma característica do nosso inimigo: ele é um enganador. Por isso, amados, que nós precisamos, a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz a verdade para a nossa vida, para aquilo que nós realmente precisamos. Se você quer conhecer a verdade, se firme na palavra de Deus. E Gênesis está dizendo que uma das características do nosso inimigo, que é Satanás, é trazer o engano. Falar aquilo que nós queremos ouvir, tá? Bom, então, e além de mostrar que Satanás ele é o nosso inimigo, que ele é inimigo de Deus, ele também é inimigo da raça humana. Satanás não é o nosso amigo. O que Satanás quer fazer, está lá escrito no livro, está lá no Novo Testamento. Ele vem roubar, ele vem matar e ele vem destruir, tá bom? Satanás, ele odeia nós que somos criaturas de Deus, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Satanás, ele quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer que eu e você vamos também para o lugar que foi preparado para ele e os seus anjos decaídos, seus anjos caídos, tá bom? Então é por isso que ele traz o engano. Então eu digo para você, não caia no engano aí do inimigo. Porque a Bíblia também vai descrever, ainda no livro de Gênesis, olha que coisa tremenda, o final dele, né? O fim dele, né? E é isso que está escrito. É uma coisa linda, né? Porque quando você vai guerrear contra o seu inimigo, você precisa mostrar para ele qual é o final dele. Hein? Pega essa daí. Quando você for guerrear contra o seu inimigo, que é Satanás, você precisa mostrar para ele qual é o final dele. E isso está escrito no livro de Gênesis. O livro de Gênesis diz isso. E eu vou te dar uma dica para você correr lá e ler, tá bom? Corre lá, gente. Dá uma lida. Não fica só no papel e na caneta, mas dá uma lida porque vai edificar você. O livro de Gênesis está dizendo assim, que Jesus Cristo, a semente da mulher, perdão, que a semente da... Vou iniciar assim. O livro de Gênesis está dizendo assim, que a serpente morderia o calcanhar. Ok? Olha, isso é uma palavra profética. A serpente morderia o calcanhar. Tá? Mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Deu para você entender? Então, isso é uma palavra profética de que Jesus, ele seria ali ferido. Jesus, nesse corpo de homem, sendo crucificado, ele seria ferido, como ele foi realmente ferido, ok? Ele foi crucificado, né? Os pregos nas mãos, pregos nos pés. Mas a Bíblia diz que a semente da mulher. Lembra que eu falei, a última aula, eu disse para você que a única forma de Jesus entrar neste mundo foi nascendo de mulher? Então, Deus estava dizendo assim, uma mulher estaria gerando, aleluia, né? Uma semente. O que a mulher gera? Um filho. Uma mulher estaria gerando uma semente. Então, Satanás, ao escutar isso no livro de Gênesis, gente, ele já começou todo o seu projeto de se levantar contra os ungidos de Deus. Se você vai começar a ler a Bíblia, você vai entender que ele sabia. Então, eu já sei. Alguém que vai nascer da mulher vai ter poder e autoridade para me destruir. Olha o que o livro de Gênesis diz. Você tem que ler esse livro, gente, né? Então ele começa a se levantar contra todos os ungidos, todos os escolhidos, todos os separados da parte de Deus, né? E aí ele tenta matar, ele tenta fazer com que esses escolhidos errem, esses escolhidos pequem, esses escolhidos desobedeçam aí. Então você vai estar vendo a estratégia do inimigo, mas você sabe muito bem que quando a palavra de Deus sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela prospera na vida daquele que crê, né? Esse versículo é maravilhoso, porque Deus lançou essa palavra, e aí lá no Novo Testamento vem o anjo, faz a visita em Maria, como eu já te expliquei isso daí, e aí você sabe que
O José não tinha desposado ainda Maria, ou seja, eles não tinham casado ainda, eles não tinham tido um relacionamento sexual ainda, né? E eu te expliquei isso aí tudo para você. E aí a Maria engravida do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Jesus nasce, né? E aí depois eu vou contar para você lá na frente essa perseguição que continuou de Satanás, porque ele sabia que a semente da mulher iria esmagar a sua cabeça. E quando foi isso? Quando foi que a cabeça de Satanás foi esmagada? Quando foi? Quando Jesus, ele morre, né? Ele teve que morrer e você sabe, já te ensinei isso, que ele fica 3 dias, ele vai até o inferno e ali ele toma toda a autoridade que foi dada pelo homem a Satanás, ele toma essa autoridade e ele esmaga, aleluia, a cabeça de Satanás. Ou seja, dá para a gente dizer assim que o inimigo das nossas vidas, ele não tem cabeça, porque foi esmagado. Glória a Deus. Então, o Satanás, ele odeia muito esse livro de Gênesis, tá bom? Odeia demais. Outra coisa que eu quero falar para você, sem esse livro do Gênesis, nós não teríamos o conhecimento de Deus como o Criador, tá? Então você já conhece pelo livro de Gênesis que Deus, ele é o Criador. E aí nosso conhecimento seria um conhecimento muito limitado. Não tem uma curiosidade? Né? Quem criou isso aqui? Quem é que fez isso aqui? Então o livro do Gênesis está dizendo quem criou todas as coisas, tá bom? E é muito importante porque quando você lê o livro do Gênesis, você deixa de ser uma pessoa ignorante. Ignorante, eu não estou te xingando. Ignorante significa uma pessoa com falta de conhecimento, tá? Então o Gênesis vai te dar conhecimento dos começos. Começo do quê? Anota aí. O começo do mundo, tá bom? Isso está em Gênesis capítulo 1, do 1 ao 25. Começo da raça humana. Isso está em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o capítulo 2, verso 25. Começo do pecado no mundo. Isso está em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 7. Começo da promessa da redenção. Redenção significa pagar o preço por. Quer dizer que o livro do Gênesis já está dizendo que alguém viria pagar o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado. Isso é tremendo. Então isso está escrito lá em Gênesis capítulo 3, verso 8 ao 24. Começo da vida familiar. Então Gênesis fala sobre o começo da família. Gênesis capítulo 4, do 1 ao 15. Começo de uma civilização humana. Isso está em Gênesis capítulo 4, verso 16, até o capítulo 9, versículo 29. Começo das nações do mundo. Tá vendo todas essas nações que você tem por aí? Tá lá no livro de Gênesis. Isso está em Gênesis capítulo 10 e também Gênesis capítulo 11. Tá? Começo da raça hebraica. Quer ver quando esse povo judeu se iniciou? Tá lá em Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50. Gente, isso não é tremendo para você? Porque você quer conhecer o começo de todas as coisas. Eu já separei para você. Você vai lá no livro de Gênesis e você já descobre o começo de todas as coisas. Veja, eu quero te dizer que Adão, ele começou com Deus, tá? O começo de Adão foi com Deus, mas lá no livro de Gênesis mostra que ele acaba caindo. Como foi que Adão caiu? Por causa da sua desobediência. Anota isso, está no livro de Gênesis capítulo 3. Ele começa com Deus, ele foi criado por Deus, mas ele ao mesmo tempo cai, porque ele decidiu desobedecer a Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, estamos decidindo cair. Né? Outra coisa, Noé também, não, meu Deus, vamos por partes, né? Depois de Adão vem o Abel. O Abel também começou com Deus. Como é que Abel começou com Deus? Abel começou com Deus pelo sangue do sacrifício. Lembra que ele ofereceu melhor oferta do que o seu irmão Caim?
Então isso está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 4, e no verso aqui 4. Noé, sim, começou com Deus. E como é que ele começa com Deus? Ele começa construindo a arca. Gênesis, capítulo 6, verso 8, tá? Verso 14 e o verso aqui 22. Abraão, agora sim, Abraão também começou com Deus. Como é que Abraão começou um relacionamento com Deus? Ele levantou altares, tá bom? Ele levantou aí altares, isso está em Gênesis capítulo 12 e o verso 8. Todos esses aí estabeleceram começos. E quem sabe, você que está aí me assistindo, o que você acha de estabelecer aí um começo com Deus? Porque quando você estabelece um começo com o Senhor, um começo de relacionamento, de intimidade, de comunhão, né, de obediência a Deus, quem sabe, né? Quem sabe não, com certeza a sua vida vai ser muito abençoada, tá? Então, todos esses aí que eu falei para você estabeleceram novos começos, tá? Agora, Gênesis, ele também é o registro do começo, como eu disse para você, de todas essas coisas. E não é de admirar que quando homens, hoje nós sabemos que as pessoas, elas estão cegas. Essa é a grande verdade. Quero até ler aqui para você, livro de Efésios, capítulo 4. Quando eu leio aqui Efésios, capítulo 4, ó, Efésios capítulo 4 e o verso 18, diz assim, ó, vou ler do verso 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, tá? Vai ser um versículo muito bom para você, para todos nós. Não ande na vaidade do seu pensamento, tá bom? Entrenebrecidos no entendimento, ou separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, Efésios, capítulo 4 e o verso 18, está falando que o homem ele fez a escolha de andar pela sua própria vontade. E é por isso que o homem, por falta desse entendimento, desse conhecimento que lhe falta através da palavra de Deus, ele tenta de todas as formas negar a existência de Deus, tá? Esse é o grande problema. Então tá aí uma dica para você. Quando você vê alguém tentando negar a existência de Deus, é porque ele não começou com Deus. É porque ele não teve relacionamento com Deus. Todas essas pessoas que começaram com Deus, conheceram a Deus. Se todos no mundo quiserem ter um relacionamento com Deus, vão conhecer esse verdadeiro Deus, tá bom? Então, quem não tem esse relacionamento, rejeita, tá? Essa existência de Deus, né? Rejeita que Deus criou os céus e a terra. E imagina, meu Deus, é tanta coisa que esse pessoal fala, né? Tanta besteira que esse pessoal fala, mas tudo isso é um resultado de uma dureza no coração. O homem está com o seu coração ali totalmente endurecido, tá bom? Agora, o Gênesis, ele começa com Deus, ok? É o livro dos começos, mas ao mesmo tempo ele termina num caixão. Por que ele termina, queridos, num caixão? Porque fala do fracasso do homem. Gente, no livro de Gênesis está dizendo que foi dado ao homem a oportunidade de conhecer a Deus. No livro do Gênesis está dizendo que todos os dias Adão tinha um encontro com Deus. Mas o homem fez a pior escolha da sua vida, não se relacionar mais com Deus. Por isso que fala que esse livro fala sobre relacionamento, mas ao mesmo tempo fala de morte, fala do fracasso, a escolha do homem em não querer mais andar com Deus. Por isso que Deus criou o homem com o seu livre-arbítrio. O homem tem o direito de escolher o que ele quer. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele disse, coma de todas essas frutas que vão gerar frutos, mas daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, não comam. Porque no dia, ele diz assim, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Então eles comeram um fruto que produziu uma morte. Mas que morte foi essa? Foi uma morte física? Não, foi uma morte espiritual. A partir daquele momento em que eles decidiram desobedecer, usar
usar o seu livre-arbítrio, a partir desse momento, sabe o que aconteceu? Eles falam assim: eu não preciso mais de Deus, eu não quero mais ter relacionamento com Deus. Ah, eu sou muito inteligente, eu posso fazer várias coisas por mim mesmo. Então, veja, e você começa a ver a história do homem, e você vai ver que o homem cada vez mais vai se arruinando, se afundando, indo cada vez mais longe do Senhor, tá? Mas dê glória a Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia, tá? Veja que Romanos capítulo 5, quero que você leia aí Romanos no capítulo 5, isso é tremendo, porque diz assim, Romanos capítulo 5, ó, leia lá comigo, Romanos capítulo 5 e no verso 20, diz assim a palavra de Deus. Ora, vou ver o verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, mas pela lei vem o conhecimento aí do pecado. Então, olha o que a Bíblia está falando aqui nesse livro de Romanos. Está dizendo que Romanos capítulo... Eita, eu li o errado, perdão. É Romanos capítulo 5, o verso 20. Me desculpe, é a pressa. Romanos capítulo 5, verso 20. Que diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Tá? Então, a Bíblia, ela veio somente mostrar o que é pecado. Por isso você tem que ler o livro, tá? Mas olha o que diz aqui o verso 20, né? Mas onde o pecado abundou, ô glória, superabundou aí a graça. Aleluia. Deixa eu te falar. Aonde existiu pecado, dentro da minha vida, dentro da sua vida, se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a graça, ou seja, o favor não merecido, vai superabundar, vai transbordar, vai inundar todas as áreas da nossa vida. Então, livro de Gênesis mostra o começo. Livro de Gênesis mostra o fracasso do homem. Mas o livro de Gênesis, né, também diz que Deus preparou o meio pelo qual eu e você podemos ser salvos. Podemos viver novamente esse tempo de relacionamento com o Senhor, esse tempo de intimidade com Deus, esse tempo de comunhão com Deus, esse tempo de paz, esse tempo de alegria. Tá bom? Eu paro aqui. Semana que vem nós vamos voltar com um pouco mais do livro de Gênesis, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Bom estudo, gente. Estuda aí, em nome de Jesus, porque vai ter várias perguntas e eu quero você ali, ó, firme e forte em nome de Jesus. Forte abraço.